Vamos resolver mais um exercício vestibular. Eu vou ler o enunciado para vocês e aí a gente resolve junto logo em seguida, ok? Vamos lá. Uma alternativa encontrada para a melhoria da circulação em grandes cidades e em rodovias é a construção de túneis. A realização dessas obras envolve muita ciência e tecnologia. Um túnel em formato semicircular destinado ao transporte rodoviário tem as dimensões conforme a figura a seguir. Então veja, a figura é dada. Qual é o volume em metros cúbicos no interior desse túnel? Muito bem, pessoal. Vamos trabalhar. Está aqui um esboço, então, do túnel que a gente viu, não é? Isso aqui é um semicírculo, semicircular. Então, esse túnel está me remetendo a quê? A um cilindro, ou a uma parte do cilindro, não é isso? Então, não é um exercício difícil, só precisa treinar um pouco a tua visão espacial. Então, primeiro vamos recordando o cilindro. O que acontece? Você está acostumado a ver o cilindro nesta posição. Então, quando você estuda lá na aula de geometria, né? O professor te dá lá o raio, te dá a altura, não é isso? E você vê o cilindro de pé. Lógico, vai chegar no vestibular, eles vão dar um jeito de deitar a figura, de entortar. Repare aqui, tem meia. Então tem um monte de pequenas pegadinhas. Não são difíceis, é só prestar atenção. Mas vamos lá, o que ele pede? Ele pede o volume, né? Que você teria de ar lá dentro desse túnel. Então, antes, vamos lembrar do volume do cilindro. Como é que você calcula o volume do cilindro? O volume do cilindro é a área da base do cilindro vezes a altura dele. Ah, legal. O que é a área da base de um cilindro? A base de um cilindro é um círculo e a área de um círculo, então, vai ser a área da base. A área de um círculo de raio R é π vezes esse raio ao quadrado. Então, aqui minhas fórmulas. Então, se eu tiver a área da base e a altura, eu tenho o volume do cilindro. Mas, professor, ali é meio cilindro, é só metade. Legal. Então, qual é a pegadinha que eu falei? Primeiro, o pessoal já toca logo no raio 12, não é? Diâmetro é diferente de raio, cara. Se aquilo é um semicírculo, né? O que ele deu para você foi essa medida aqui, ó. Daqui até aqui, ele te deu 2R, tá? Então, 2R vale 12. 2 vezes aquele raio é igual a 12. Ah, legal. Então, eu já sei que o raio vale 6, tá certo? Então, o que seria um cilindro, né, que você está vendo só a metade, só tem a metade, o que seria um cilindro aqui deitado, tá vendo? O raio dele seria 6. Ah, bacana. E qual seria o volume do cilindro todo, se o túnel fosse completo, né? Se fosse por baixo ali da Terra também? Eu precisaria calcular a área da base. Então, vamos lá. A área da base do cilindro é π vezes o raio ao quadrado, portanto 6 ao quadrado, ou seja, a área da base vale 36π. Ah, legal. Então vamos lá. E o volume desse cilindro? Para a área da base vezes a altura. E qual é a altura dele? Gente, ele está deitado, põe ele de pé, essa altura aqui vale aqueles 400 metros lá, tá certo? Então, o volume do que seria um cilindro completo vai ser a área da base 36π vezes a altura 400. Mas eis que eu não quero o volume do cilindro inteiro, eu quero só uma fatia, eu quero a metade desse volume, não é? Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos dividir o volume por 2, né? Aí você vai ter lá o seu túnel. Repare que eu não multipliquei antes de simplificar, já que eu posso simplificar, né? Então vamos lá. Aqui 400 por 2 vai dar 200, né? Então o nosso volume do túnel, né? Que é o V sobre 2, esse V sobre 2 é o volume do túnel. Vamos chamar assim, vai ser igual. Aqui vai dar 72, né? 2 vezes 36, 72, com 2 zeros, 7.200 π, tá? E qual foi a unidade que ele deu? São 400 metros de comprimento, 12 metros de comprimento. Se o comprimento está em metros, o volume tem que ser em metros cúbicos, tá bom? Então a unidade é isso aqui, em metros cúbicos.
E temos aí resolvido, então, um exercício de volume de cilindro, tá bom? Viu que não é difícil, né? Mas preste atenção nos contextos. A dica aqui, a metade, não pode esquecer de dividir por 2, e a outra fundamental. Fazem muito isso no vestibular, eles te dão o diâmetro, não te dão o raio. E todas as suas fórmulas são com raio. Lembra de dividir por 2, tá bom? Até o próximo exercício, obrigado.